Graça e paz, irmãos, rogo ao Senhor que todos estejam bem. O texto que nós vamos abordar na nossa palavra hoje é Mateus 24, 15 a 28. E assim diz a palavra de Deus: Quando, pois, viste no lugar santo a abominável da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, nos ensine a fazer segundo a tua vontade e o teu querer, pois te rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, poucos assuntos desperta a imaginação e discussão dos intérpretes da palavra quanto à grande tribulação e seus agentes, a besta, o falso profeta e o anticristo, que no texto é identificado como o homem da desolação. O próprio Mateus, ao narrar as palavras de Jesus, já antecipa a dificuldade de compreensão e afirma: quem lê, entenda. Alguns anos atrás foi lançado um livro evangélico que se tornou filme e ambos foi um grande sucesso com o título Deixados para Trás. Hoje temos na televisão brasileira a novela Apocalipse. Suas bases apologéticas é o pré-milenismo. Defende que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas nos capítulos 24 e 25 de Mateus requer uma meditação bem acurada, pois fala do arrebatamento da igreja, da grande tribulação e do reinado do anticristo, motivo pelo qual convido os irmãos e irmãs para meditarmos no tema A Grande Tribulação. Os capítulos citados são a essência do famoso sermão escatológico de Jesus, assim chamado porque Jesus revela aos seus discípulos as últimas coisas que haveriam de acontecer. Esse texto, Mateus 24, 4 a 25, 46, é a resposta de Jesus às interrogações dos discípulos sobre a destruição do templo e quando seriam estes eventos. As palavras de Jesus começam advertindo os discípulos que não se deixasse enganar.
mas que estivessem alertas, pois estas coisas acontecerão. E não deve ser surpresa para os cristãos. Jesus fala da destruição do templo e depois entra especificamente na grande tribulação. E o sinal da grande tribulação é o abominável da desolação. Mateus 24:15. O que significa isto? A quem Jesus se refere? Jesus está citando o profeta Daniel, que menciona esta figura 3 vezes. Daniel 9:27, 11:31, 12:11. Como todas as profecias têm 2 retratos, no primeiro Daniel se refere ao Antíoco Epifânio, rei pagão que invadiu Jerusalém e adentrou no lugar santo, o mais sagrado do povo judeu, o Santo dos Santos, onde sacrificou porcos no altar, cometendo uma abominação desoladora. Jesus, nas suas palavras, faz o paralelo desta profecia de Daniel, aplicando-a ao cerco e à invasão de Jerusalém por exércitos inimigos, logo depois e no futuro mais distante. Os estudiosos da palavra chamam isto de profecia atrás da profecia, ou o duplo sentido profético, como alguém que vê uma montanha e a descreve, mas não vê a outra montanha que está atrás da montanha descrita. Eu chamo de 2 imagens na mesma fotografia. Jesus então diz aos discípulos o que deveria fazer quando vissem Jerusalém cercada de exércitos. Eles deveriam fugir de Jerusalém, ir para os montes, regiões mais isoladas e de difícil acesso. E deveriam fazer isto com urgência, deixando tudo para trás para salvar a vida. O texto também informa que a fuga seria difícil, especialmente para as grávidas, e ainda mais difícil se ocorresse no inverno, quando o frio torna uma fuga insuportável. O Senhor Jesus faz uma recomendação que orassem para que não fosse no sábado, porque no sábado as coisas se tornariam mais difíceis. Porque muitos judeus ortodoxos não podiam andar mais que uma jornada de um sábado, que corresponde apenas em 2.000 côvados. Em quilômetro, 1 quilômetro. Era o determinado pela lei judaica, de acordo com a interpretação que se fazia, e seria presa fácil dos romanos. Não haveria tempo para se preparar. Tinha que sair rapidamente por causa da natureza da tribulação. Jesus menciona Daniel 12:1, tempo de angústia, a qual nunca houve. Estas palavras de Jesus se cumpriram primariamente na destruição de Jerusalém no ano 66 depois de Cristo. O general Tito cercou a cidade de trincheiras, destruiu a cidade, arrasou o templo e massacrou cerca de 500.000 a 1 milhão de judeus. Os judeus resistiram, crendo que haveriam de vencer, confiando no templo, pois criam que Deus, Yahvé, estava no templo, isto é, entre eles. Ainda durante o cerco, as seitas judaicas brigavam entre si. Alguns sacerdotes afirmavam que o Messias haveria de chegar para salvar os judeus, o que historicamente não aconteceu. Após 4 anos de cerco, Tito e seu exército entraram na cidade,
Mataram a todos, velhos, crianças, homens e mulheres, da forma mais selvagem e cruel possível. Queimaram a cidade, arrasaram os seus muros, queimaram o templo e o saquearam. E o restante dos judeus foi disperso pelo mundo. Apesar desta profecia ter se cumprido exatamente como Cristo anunciou, ao lermos o texto, percebe-se que está faltando uma imagem nessa fotografia da profecia. Há vários detalhes na passagem que sugerem que ainda resta um cumprimento maior e futuro para as palavras de Jesus. O general Tito não encerra toda a profecia acerca do abominável da desolação. Se não é, quem é este personagem? Símbolo do anticristo. Este poder que se levanta contra Deus e o seu povo. O profeta Naum se referiu a esse personagem como o homem que maquina o mal contra Deus. Capítulo 1, versículo 11. E no versículo 14, o profeta diz: porque és vil. Paulo fala deste assunto, da vinda de Jesus, e diz o que vai acontecer primeiro. E nós encontramos as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. E ele diz: a vinda de Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia. O que significa esse termo, apostasia? Significa o afastamento da fé cristã. Ainda no texto, afirma que o mistério da iniquidade já opera, aguardando apenas que seja removido aquele que o detém. E aí cabe uma pergunta: o que detém este homem iníquo? A igreja? O Espírito Santo? Creio eu que não. Penso que a resposta certa é que ele tem o tempo determinado para aparecer. Daniel, capítulo 11, versículo 29, 31, 36. Daniel se referiu a ele como o abominável da desolação. E no capítulo 7, versículo 8, como o chifre pequeno, que tem olhos e bocas como de homens. Mateus observa que esta interpretação é complexa. Quem lê, entenda. Entendemos que a profecia não é assim tão simples de ser analisada e entendida. Observando a história, vemos coisas de difícil entendimento, mas se vislumbra a parte já cumprida da profecia. O mesmo se dá com a ideia da tribulação sem igual no mundo. Hoje, o mundo passa por uma tribulação jamais vista em épocas passadas. Mas para os judeus, certamente houve coisa igual ou pior. Se compararmos com a destruição de Jerusalém, por exemplo, o Holocausto da Segunda Guerra, sob Adolf Hitler, que exterminou de 5 a 6 milhões de judeus cruelmente assassinados nos campos de concentração com requinte de perversão. Portanto, o texto parece fazer referência a um evento futuro que ainda não se deu. Por essa razão, o evangelista Mateus faz uma ligação imediata com a vinda de Cristo. Logo em seguida, no versículo 29, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Jesus está falando de dois eventos, como se fosse um só, coisa comum nos profetas. É uma profecia com duplo sentido. Como falamos, é uma montanha com dois picos superpostos, duas imagens na mesma foto. Jesus se referiu à destruição de Jerusalém e a um período de intenso sofrimento. Mateus 24, 21. De 66 a 70 depois de Cristo, foram 4 anos de cerco e de muito sofrimento aos que ficaram na cidade. Daniel anuncia o período de sofrimento nos dias finais, na metade da semana, que, segundo os estudiosos, são 3 anos e meio. A grande tribulação, portanto, é um evento escatológico. Jesus faz uma narrativa sequencial e cronológica sobre tais eventos. Primeiro, o aparecimento do homem da iniquidade, uma referência ao anticristo. É isto também que vemos na carta do apóstolo Paulo. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. A grande tribulação afetará as pessoas mais vulneráveis, como as grávidas. Será de magnitude indescritível, um período curto de intenso sofrimento. Não haverá tempo para se organizar. Quem tem casa não deve voltar para buscar o que ficou. Isso significa que o que nós consideramos como importante, nessa hora é irrelevante. A parábola das 10 virgens é uma alerta clara quanto à imprudência. Será um período de muita propaganda religiosa, falsos cristos e falsos profetas aparecerão. Haverá uma multiplicidade de propostas espiritualizantes. Aparecerá gurus, religiões, ofertas religiosas. Este falso ensino terá um forte poder de atração. Grandes sinais e prodígios. Pessoas atraídas por manifestações serão facilmente seduzidas. Se possível, enganará os próprios eleitos. Até os cristãos serão abalados na sua fé, porque estas coisas trazem enorme confusão. Paulo afirma: ora, o aparecimento do iníquo e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Meus queridos irmãos, nós terminamos aqui. E queremos dizer que nós devemos estar atentos a todas essas coisas que acontecem em nosso redor. E mais ainda, atentos à palavra de Deus, pois nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos de nada com relação ao amanhã. Mas temos que observar aquilo que o Senhor Jesus nos diz através da sua palavra e fazer as ligações. Vejamos o momento em que nós estamos passando. Se isso é o começo e se for só o início, devemos nos preparar
para os próximos acontecimentos. Iremos falar no domingo próximo, com a graça de Deus, a vinda do Filho do Homem. E que o Senhor nos abençoe e esteja sempre nos dirigindo, nos orientando, pois nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém.